Então, hoje nós vamos ver os músculos dos membros superiores e inferiores. A gente vai iniciar aí pelo ombro, certo? Onde a gente vai ver o músculo deltoide, onde a gente vê que ele tem 3 porções aí, né? A porção anterior, a porção posterior e a porção médio. Consequentemente, a anterior é aquela que fica voltada para frente do indivíduo, a posterior para as costas e o médio é o que fica na região medial. Esse músculo é o músculo responsável pelos movimentos de abdução, flexão, extensão, rotação do braço e também de estabilização do ombro. Então, vocês veem aqui que ele está diretamente ligado aqui à parte superior, né, ao húmero e também à escápula do sistema esquelético. Logo em seguida, né, abaixo aí do deltoide, a gente vai ter a presença do músculo supraespinhal, que é responsável pelo movimento de abdução do braço. Também teremos o músculo infraespinhal, que é responsável pela rotação do braço e também do ombro. E o músculo subescapular, que é responsável pela rotação e adução do ombro, certo? É importante que vocês se lembrem lá da nossa aula do sistema esquelético que a inserção desses músculos, né, está aqui na escápula, né? Vocês lembram aquelas porções dos acidentes ósseos da escápula em que a gente mostrou os pontos em que se inserem, tem a inserção, a origem desses músculos, certo? Ainda no ombro, nós vamos ter aí o músculo redondo menor, responsável pelo movimento de rotação e adução do braço. O músculo redondo maior, responsável pela rotação, adução e extensão do braço. E já saindo do ombro, né, que foram esses músculos que eu mencionei, a gente passa para o braço em si. Então, vamos iniciar na região superior do braço e anterior. Então, na região anterior e posterior superior do braço, né? Sem descer para o antebraço ainda, só essa região, a gente vai ter o bíceps. E por bíceps, a gente entende que ele vai ser formado aí por 2 cabeças, por isso que ele tem esse prefixo bi. Então, a gente vai ter que ele é formado por uma cabeça longa e uma cabeça curta. E esse músculo é responsável pela flexão do cotovelo, do ombro e também o movimento de supinação do antebraço. Nós temos ainda o músculo braquial, que é o principal responsável pelo movimento de flexão do cotovelo, né? Temos o músculo coracobraquial, que é responsável pela flexão e adução do braço. E na região posterior, por trás desses músculos aqui frontais, nós temos a presença do tríceps. E da mesma forma que o bíceps, com esse prefixo tri, significa que ele tem 3 cabeças, que são chamadas de cabeça longa, cabeça lateral e cabeça medial, certo? A cabeça lateral sempre, né, vai ser aquela que está posicionada para fora do indivíduo na posição anatômica. A cabeça medial é a que fica entre as outras 2 cabeças e a cabeça longa é a que fica para a região medial do indivíduo, certo? E esse músculo é responsável pela extensão do cotovelo, né? Flexão é o de puxar, extensão é o de esticar. Agora a gente já parte para a parte inferior do membro superior, né? Que é o antebraço. Então, na primeira camada, certo? Nós vamos ter aí o músculo flexor radial do carpo, que é responsável pela flexão do punho e o movimento de abdução da mão, certo? Lembrando o nomezinho dos ossos lá do sistema esquelético, né? Carpo, metacarpo. Então, ele vai estar conectado aqui aos ossos do carpo da mão, por isso ele realiza o movimento de abdução da mão. Depois a gente vai ter aqui o flexor ulnar do carpo, que é responsável pela flexão do punho também e o movimento de adução agora da mão. Nós temos o músculo pronador redondo, que está envolvido na flexão de cotovelo. E temos o músculo palmar longo,
que está envolvido também na flexão do punho. No antebraço ainda, agora, nas camadas, na segunda, terceira e quarta camadas, nós vamos ter o músculo flexor superficial dos dedos. Esse músculo vai ser responsável pela flexão do punho e das regiões interfalangianas proximais do segundo ao quinto dedo. Então, só relembrando que a gente tem as falanges proximais, em 4 dedos temos as mediais e temos as falanges distais. Então, ele é responsável pela flexão interfalangiana proximal do segundo ao quinto dedo, certo? Temos o flexor profundo dos dedos, que está envolvido também na flexão do punho e na flexão das regiões interfalangianas proximais e distais do segundo ao quinto dedo. Temos o músculo flexor longo do polegar, que está envolvido na flexão da região interfalangiana do polegar agora. A gente tem um músculo só para o polegar, certo? Aqui a gente vê que é do segundo ao quinto dedo. Então, é desse dedo até o dedo mínimo, né? Temos o músculo pronador quadrado, que é responsável pelo movimento de pronação. E depois aí da segunda, terceira e quarta camada do antebraço, a gente vem para a região posterior do antebraço, na camada superficial. Essa camada superficial vai ser formada pelo extensor ulnar do carpo, que está envolvido na extensão do punho e na abdução da mão. Temos o extensor do dedo mínimo aqui, ó, o dedo mínimo também possui um músculo para realizar um movimento específico dele, vai ser a extensão do dedo mínimo. Temos o músculo extensor dos dedos, que também influencia a extensão do punho e a extensão das regiões metafalangianas e interfalangianas proximais e distais do segundo ao quinto dedo, certo? A gente viu anteriormente que os músculos do antebraço anteriores, eles estão envolvidos na flexão do punho, enquanto aí os músculos da região do antebraço, da região posterior, estão envolvidos agora na extensão, certo? E nós temos ainda o ancôneo, que está envolvido na extensão do cotovelo, juntamente ali com o tríceps, nesse movimento de articulação do cotovelo, tanto de extensão como também na flexão, certo? Agora, né, passando para a camada profunda, ou seja, a camada que está abaixo da camada superficial do antebraço, nós vamos ter aí o extensor longo do polegar, que obviamente pelo próprio nome, né, a maioria dos músculos são assim, eles têm os nomes que a gente já consegue deduzir qual é o movimento que ele realiza. Então, esse músculo ele vai estar envolvido na extensão do polegar. O extensor curto do polegar também realiza o mesmo movimento. O abdutor longo do polegar vai realizar a abdução do polegar e também vai estar envolvido na abdução da mão. E o extensor do dedo indicador está envolvido aí na extensão do indicador, certo? Na região lateral do antebraço, nós temos a presença do extensor radial longo do carpo, né? Que vai estar conectado aqui, ó, inserção no carpo, e aí vai estar envolvido na extensão do punho e na abdução da mão, certo? O extensor radial curto do carpo, que também vai estar envolvido na extensão do punho, também se conecta com os ossos do carpo, aqui, posição anatômica, que é a posição da mão não está anatômica, né? Ela está virada para frente. Então, a gente deduz que esses músculos aqui estão um sobre o outro, certo? Nós temos o músculo braquiorradial, que está envolvido no movimento de flexão do cotovelo, conjuntamente aos músculos lá, braquial, bíceps, que a gente tem no braço, certo? E nós temos aí o músculo supinador, que é envolvido no movimento de supinação do antebraço. Agora a gente vai passar para os músculos que estão presentes na mão. Só que antes eu vou fazer uma coisa, só um minuto que eu já volto, tá?
Pronto, vamos retornar, certo? Então, chegamos aí da mão, né? Passamos já pelo braço, antebraço, pelo ombro, e agora a gente vai iniciar os músculos. Primeiro, a gente vai ver os músculos da região palmar lateral tenar, certo? Que é essa região aqui, palmar, né? Ou seja, palma da mão, lateral, que é o que fica posicionado para fora, para a lateral, na posição anatômica. Lembrando que na posição anatômica a mão está assim, certo? E aí, os músculos palmar lateral tenar, que são esses aqui, mais dessa região próxima ao polegar. Então, nós temos o músculo abdutor. Só um segundo, gente. Novamente, só um segundo. Desculpa, gente. É porque hoje eu tô só aí, tá complicado. Vou ficar só agora, só um segundo. Então, nessa região que eu falei para vocês, nós vamos ter aí a presença do músculo abdutor curto do polegar, que mais uma vez, como o próprio nome diz, está envolvido na abdução e flexão do polegar, flexor curto do polegar, envolvido na flexão da região metafalangiana do polegar, o oponente do polegar, que faz o movimento oposto do polegar, o adutor do polegar, que faz o movimento de adução do polegar. E aí, na região palmar medial hipotenar, né, que é essa que está mais próxima ao dedo mínimo, a gente tem a presença do abdutor do dedo mínimo, que faz a abdução do dedo mínimo. Temos o flexor curto do dedo mínimo, que faz a flexão da região metafalangiana do dedo mínimo. O oponente do dedo mínimo, assim como do polegar, né? E o palmar curto, que vai estar aí presente entre as pregas transversais, que também está envolvido no movimento das regiões metafalangianas e do punho. E agora na região média em si, né, não mais na próxima ao polegar, nem na próxima ao dedo mínimo, a região média em si, nós vamos ter os músculos interósseos, certo? Palmares, que estão aqui na região palmar, ou seja, na região da palma da mão, e estão envolvidos no movimento de adução dos dedos, ou seja, quando a gente fecha os dedos, é a ação dos interósseos palmares. Nós temos já na região aqui dorsal da mão, ou seja, em cima, a presença dos músculos interósseos dorsais. E os interósseos dorsais fazem já o movimento de abrir, né? Esse movimento de fechar é os interósseos palmares e o de abrir é dos interósseos dorsais. Nós vamos ter ainda a presença dos músculos lumbricais, que estão envolvidos aí na flexão e extensão das regiões metafalangianas
interfalangianas proximal e interfalangiana distal. Metafalangiana entendam pelas regiões das falanges mediais, certo? E aí que vai do segundo ao quinto dedo. Então, dos membros superiores é isso, e a gente parte agora para os membros inferiores, iniciando no quadril. No quadril, a gente já observa aí a presença do glúteo máximo, né? Que é responsável pelo movimento de extensão e rotação do quadril. E quando a gente remove o glúteo máximo, a gente consegue visualizar aí o glúteo médio, certo? Que é responsável pela abdução e rotação da coxa, e também o glúteo mínimo, que também é responsável pela abdução e rotação da coxa. Esses ficam abaixo do glúteo máximo, que recobre toda a região do glúteo. Ainda no quadril, nós vamos ter a presença do músculo piriforme, certo? Vocês veem aqui a interação dele na região sacral e aqui na região proximal do fêmur, né? Todos os outros, a gente também vê aqui o músculo gêmeo superior, ele já vai ter inserção e origem, né? No fêmur e no osso do quadril, certo? Então, tudo isso vocês conseguem observar pela imagem. O piriforme, ele vai estar envolvido no movimento de abdução e rotação da coxa. O gêmeo superior está envolvido na rotação lateral da coxa e o gêmeo inferior também vai auxiliar o gêmeo superior no movimento de rotação lateral da coxa. Iremos ter ainda o obturador interno, que também realiza o movimento de rotação da coxa, conjuntamente ao obturador externo, né, que já passa aí, ele se prolonga até essa região aqui por trás do osso, certo? Ele se insere por trás aqui do osso do fêmur. E nós vamos ter o quadrado femoral, que está envolvido na rotação da coxa também, mas também está envolvido na adução da coxa, ou seja, o ato de fechar a coxa, né? Abrir, a abdução é o movimento de abrir, e o movimento de adução é o movimento de fechar. Saindo do quadril, a gente passa para a coxa, né? Região superior, antes da perna aí, onde a gente vai ter na região anterolateral e também na região posterior, apenas a presença aí de 4 grupos musculares. Então, a gente tem o músculo tensor da fáscia lata, que é esse músculo que tem um tendão bem extenso, né? E a parte carnosa do músculo, ela é bem pequena, e ele está envolvido em diversos movimentos, como flexão, rotação e abdução do quadril, como também a rotação lateral do joelho. Nós vamos ter a presença do músculo sartório, que é esse que está em verde, mas também é esse que está aqui, ó, marcado, que também realiza diversos movimentos, como flexão, rotação e abdução lateral da coxa, e também flexão e rotação lateral do joelho. Ainda na região anterior, né, frontal do indivíduo, nós vamos ter a presença do quadríceps. E aí a gente retorna para o que a gente viu do bíceps e do tríceps. O quadríceps também vai ser formado aí por 4 músculos, né, por 4 cabeças, assim chamado vulgarmente. Então, essas 4 cabeças são a cabeça lateral, que na posição anatômica fica posicionada para onde? Para fora, né? Para o lado mais externo do indivíduo. Temos a cabeça medial, que fica posicionada para o meio do indivíduo. Nós temos a cabeça femoral, que fica entre essas duas cabeças, e abaixo aqui da cabeça femoral, abaixo das 3 cabeças superiores, nós vamos ter aqui o músculo intermédio, que fica por baixo deles. E o grupamento desses 4 músculos, que está aqui representado do outro lado, a cabeça, só para facilitar a visualização, certo? Mas os 4 estão agrupados aqui, é que vão formar o quadríceps, que é essencial nos movimentos de extensão de joelho, rotação de quadril, ok? E na região já
posterior dessa coxa, a gente vai ter a presença aí dos isquiotibiais, que também são formados por 3 músculos, né? Um agrupamento muscular. Então, os isquiotibiais, eles vão ser relacionados aí com a extensão do quadril, com a flexão e rotação do joelho, e vai ter 3 nomes. Então, a gente tem aqui o bíceps femoral, que fica posicionado para onde o bíceps femoral? Para a região lateral, né? Ou seja, para o lado mais externo, de fora do indivíduo. Nós vamos ter o isquiomembranoide, que fica mais posicionado para a região medial do indivíduo, para o meio do indivíduo. E nós temos entre esses 2 grupos musculares, essas 2 cabeças, o isquio tendíneo, certo? Que fica entre essas 2 cabeças. Já na região agora posteromedial, né, da coxa, a gente vai ter o músculo grácil, que está envolvido aí na adução da coxa e flexão e rotação do joelho. Vamos ter o músculo pectíneo, envolvido na flexão de quadril e adução da coxa. Vamos ter o músculo adutor curto, consequentemente, realiza a adução da coxa. Vamos ter o músculo adutor longo, que realiza o mesmo movimento, e o adutor magno. Então, a gente tem todos esses músculos aqui que são trabalhados no movimento de adução, quando a gente realiza o exercício, certo? Esses músculos são que estão na região posterior, mais posicionado para a região medial do indivíduo, ou seja, para o centro do indivíduo. Então, a gente desce agora para a perna, certo? E na região anterior, ou seja, na frente da perna, a gente vai encontrar o tibial anterior, que está envolvido na dorsiflexão e inversão do pé. Temos o músculo fibular terceiro, envolvido na eversão do pé, certo? O movimento para cima do pé. Vamos ter o músculo extensor longo dos dedos, como o próprio nome diz, ele vai ser responsável pela extensão da região medial, proximal e distal do segundo ao quinto dedo. E nós vamos ter o extensor longo do hálux, lembrando que o hálux nada mais é do que o dedão do pé. E esse músculo, como o próprio nome diz, está envolvido na extensão, flexão, extensão do hálux e também na flexão e inversão do pé. Na perna, na região lateral, a gente consegue identificar o músculo fibular longo, envolvido na flexão plantar e na eversão do pé. Nós conseguimos identificar o músculo fibular envolvido na flexão plantar e também na eversão do pé. E agora, na região posterior, camada superficial, ou seja, a primeira camada, né? A gente identifica o músculo gastrocnêmio lateral e o medial, né? Que é o músculo gastrocnêmio. Então, o gastrocnêmio lateral, obviamente, fica posicionado para a região mais externa, mais lateral do indivíduo, não é isso? E o gastrocnêmio medial fica posicionado para a região medial do indivíduo. Então, esses músculos estão envolvidos na flexão plantar e na flexão do joelho, certo? O movimento que a gente deita de costas e puxa o aparelho, né? O movimento de flexão, certo? Nós temos aí o músculo sóleo, certo? Envolvido também na flexão plantar, que fica logo abaixo do gastrocnêmio. A gente consegue visualizar aqui que o gastrocnêmio tem um tendão também bem extenso e bem espesso, né? Nós temos o músculo plantar delgado, que vai auxiliar o tríceps sural também no movimento, que é o músculo que tem no pé, no movimento de flexão do pé. E agora na região posterior ainda, só que agora na camada profunda, ou seja, está abaixo do gastrocnêmio, né, etc., a gente identifica o poplíteo, que está envolvido na flexão e rotação do joelho. A gente identifica o tibial posterior, né, que a gente já viu o anterior, agora a gente vê o posterior, que também está relacionado à flexão plantar e a inversão do pé agora, né, em vez de eversão, agora é a inversão do pé.
Nós vamos ter o flexor longo dos dedos, que obviamente realiza a flexão dos dedos, ou seja, região medial, região proximal, região distal, do segundo ao quinto dedo, e o flexor longo do hálux, que obviamente vai realizar a flexão do hálux e também está relacionado à flexão plantar. Então, a gente chega finalmente no pé, onde a gente consegue identificar aí alguns músculos através dessas imagens, certo? Infelizmente, eu vou mandar para vocês uma aula prática que eu gravei no nosso laboratório com os materiais que tem lá, e infelizmente a gente não consegue visualizar com o material que tem no laboratório os músculos da região da mão e do pé. A gente só consegue mesmo ver aqueles que são maiores, os pequenininhos, assim, não tem nenhum material que permita que vocês consigam identificar, infelizmente. Mas o objetivo mesmo é que vocês compreendam esses músculos macro, que é o que vocês têm que focar quando for desenvolver algum treino, né, algum estudo, vocês têm que conhecer esses músculos que são mais visados no momento de um treino, alguma coisa assim na educação física. Então, no pé, a gente vai ter aí o abdutor do hálux, que obviamente faz a abdução do hálux, o adutor do hálux, que vai fazer a adução, ou seja, fecha o dedão do pé, a abdução abre o dedão do pé, aquele movimento que a gente consegue fazer no dedão do pé, certo? Nós vamos ter o flexor curto do hálux, que faz a flexão da região metafalangiana do hálux. Temos o músculo abdutor mínimo, que faz a abdução do dedo mínimo, o flexor curto do mínimo, que faz a flexão do dedo mínimo, né, do pé, e o oponente do mínimo, que faz o movimento de adução da região metafalangiana do quinto dedo, que é o dedo mínimo. Já na região medial do pé, né, região plantar, ou seja, a região que a gente começa a observar a partir de baixo, a gente tem aí o flexor curto dos dedos, que realiza a flexão das regiões proximais e distais do segundo ao quinto dedo. Temos o quadrado plantar, que também está envolvido na flexão da mesma região. Temos também, como nas mãos, né, a presença dos músculos lumbricais, que realizam a flexão das regiões metafalangianas. É graças a eles que a gente consegue, eu não consigo mostrar meu pé aqui, né, mas que a gente consegue flexionar os nossos dedos, né. Nós temos também interósseos plantares, ou seja, na região da planta do pé, região de baixo, que está relacionada à aproximação dos dedos, ou seja, quando a gente dá aquela fechadinha nos dedos, e também, como nas mãos, vamos ter os interósseos dorsais, certo? Nas mãos é palmar e nos pés é plantar, da mesma forma que a gente chama palma da mão e planta do pé, certo? Não dá para confundir. Já os interósseos dorsais são os mesmos para a mão e para os pés, e ele está relacionado aí à abdução, né, ou seja, o afastamento dos dedos do pé. Nós vamos ter ainda especificamente na região dorsal, ou seja, a parte de cima do pé, o extensor curto dos dedos, que realiza a extensão do segundo ao quarto dedo, porque a gente tem músculos para realizar a extensão tanto do hálux como do dedo mínimo, né? Então, ele realiza a extensão do segundo ao quarto dedo. Nós temos o extensor curto do hálux, que realiza a extensão do hálux diretamente, certo? É um pouco chato, é um pouco decoreba demais ficar só ouvindo o músculo, visualizando onde ele possivelmente tem origem e inserção, e é um pouco chato, mas é necessário, né? Principalmente na área de vocês têm que saber a posição de cada músculo e em que movimento eles estão envolvidos, para no momento que for desenvolver um trabalho, alguma coisa, saber qual músculo, quais fibras musculares vocês têm que ativar, certo? Então, vocês compreenderam? Ok, essa aula, vocês querem fazer um intervalo antes de iniciar o sistema nervoso. O sistema nervoso, ele é bem extenso, certo? Aí a gente vai levar um tempinho. Vocês querem fazer intervalo ou a gente vai direto?
pessoal. Por mim, pode ser direto. Então, pronto. Então, vamos direto. Ninguém se manifestou, vamos direto, certo? Eu vou só finalizar aqui para, quando eu for colocar no YouTube, ir separada as aulas. Eu vou iniciar outra gravação.